E amém. Que Deus abençoe, meus amados. Obrigado, pastor Robson e equipe, sempre nos conduzindo a esse tempo de adoração. Amados, nós estamos na nossa quinta semana de uma jornada de oração, de uma busca espiritual, na nossa campanha de 40 dias. Nós chamamos a nossa campanha de 40 dias de revisão, mas ela tem como tema aprendendo a desejar apenas Deus. Nesta jornada, nós estamos lendo também semanalmente 2 capítulos de um livro que ele tem o título Ídolos do Coração. É um livro simples de ler, não é difícil o seu conteúdo, não é uma linguagem pesada e ela fala muito ao nosso coração. Eu disse para vocês que eu escolhi ler esse livro o ano passado, participei de um congresso de aconselhamento, tinha 1.200 pessoas treinando-se para serem conselheiros, mais de 25 preletores, todos eles disseram assim para nós: se você não leu esse livro, você tem que ler. E ali eu trouxe, comprei, depois comprei mais 40, dei de presente para um monte de gente. E eu coloquei no meu coração, Deus confirmou que durante a nossa jornada de oração seria o livro que eu desafiaria a nossa igreja para ler. Se você não está lendo, eu quero que você aceite esse desafio, leia. Ainda que você não consiga 2 capítulos por semana, não pare de ler. Se você ainda não comprou, você não vai gastar. Será um investimento na sua vida espiritual. Vale a pena você estar dentro desta jornada. Além disso, nós pregamos cada capítulo de acordo com uma mensagem. Só semana passada que eu precisei resumir o capítulo 8, aliás 7 e 8 numa mensagem só. Hoje pela manhã, a irmã Eliane compartilhou conosco o capítulo número 9. E hoje eu vou compartilhar com vocês o capítulo 10, que tem exatamente como tema, como título, aquilo que eu vou estar compartilhando com vocês. O tema para hoje é como resistir ao seu ídolo. Nos próximos capítulos, inclusive no próximo domingo, o capítulo 11 e 12, ele entra agora numa parte prática. Até aqui, você andou conosco identificando os seus ídolos. Muitos de vocês perceberam algumas áreas e algumas situações que exercem uma função de senhorio. Estão querendo ser o senhor da sua vida. Está querendo governar a sua vida. Está querendo controlar a sua vida. Tudo aquilo que está em primeiro lugar, que exerce o controle na nossa vida, inevitavelmente está numa função de ídolo. É uma relação que desgoverna a nossa vida, que tira de nós aquilo pela qual Deus projetou para nós. Eu costumo dizer para as pessoas que se você avaliar a sua vida entre certo e errado, você vai enxergar algumas coisas, você vai realizar transformações externas, você vai olhar apenas para comportamento, mas você vai perceber que há muitas coisas que ainda estão travadas, muitas situações que você não consegue exercer transformação, porque a vida cristã, o evangelho está além do comportamento, ela trata o nosso coração. Você pode ser uma pessoa moralmente muito correta, socialmente muito educada, mas ainda assim você pode ter um coração completamente distante de Deus. Era assim que os fariseus viviam. E quando nós falamos durante esse tempo que o alvo de Deus é o nosso coração, e é no nosso coração onde devem acontecer as transformações, inicia-se uma mudança que vem de dentro para fora, e não de fora para dentro.
O comportamento não é tão difícil de você mudar assim, mas o teu coração é muito diferente. Você pode ser uma pessoa que aprendeu a não ofender ninguém. Você pode ser uma pessoa que aprendeu a não xingar ninguém, não insultar ninguém, não ofender ninguém. Mas isso não quer dizer que no teu coração você tenha matado um monte de gente. Não quer dizer que você não esteja tão magoado que existe gente que você não suporta nem de ver. E você pode viver uma relação de escravidão, que aquela pessoa que você não gosta escravizou você. Como assim? Depende de onde ela está para você se sentir bem. Você vai num restaurante, achou aquela miserável que você não gosta. Miserável significa digno de misericórdia, tá bom? Para você não ficar assustado. Digno de misericórdia, nós todos somos miseráveis. Por quê? Porque precisamos da misericórdia de Deus. Não acho que é uma ofensa não, tá bom? Aí você olha para aquela pessoa e você vai dizer assim: meu Deus, não vou, acabou meu almoço, acabou minha janta. Porque você está escravizado a uma mágoa. Sem perceber, você entregou o controle da sua vida a uma pessoa que te fez muito mal. Parece louco isso, mas é o que acontece. Então, você pode manter ídolos no teu coração. E estas mágoas são alimentadas por situações que talvez você não perceba, mas que estão exercendo uma função idólatra. Então, hoje, nós começamos a percorrer um caminho de como você vai resistir aos seus ídolos. O texto base para esta mensagem é Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao 24. Vai aparecer na projeção, mas se você preferir ler na sua Bíblia ou no seu aplicativo, eu até gosto, porque você pode fazer marcações nela, e aí você, quando ler novamente, você vai lembrar também um pouco dos princípios desta mensagem. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ou talvez a uma comunidade de crentes, diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do coração. Aí você vai falar que coração é pensamento, sentimentos e vontade, ou as ações, escolhas. Versículo 19: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus, que a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Que texto fantástico! É maravilhoso porque a Bíblia não diz para você apenas a maneira como você tem que viver. A Bíblia, ela vai dizer o processo que você tem que percorrer para viver da maneira que Deus deseja que você viva. Hoje pela manhã, o pastor Carlos Macor, a irmã Eliane projetou um vídeo. Eu ouvi a melhor definição que eu já ouvi em todos os tempos do que é graça. Que graça nada mais é do que Deus te dar aquilo que Ele pede para você. Ou seja, quando Deus te pede santidade, na verdade Deus te dá essa santidade.
Se Deus te pede a fidelidade, na verdade, Ele te dá essa fidelidade. Quando Deus te pede fé, na verdade, Ele te dá esta fé. Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. E nesse texto, Deus está nos convidando a dizer: você que nasceu de novo, você que está seguindo Jesus, você que diz crer em Deus, você vai viver de uma maneira diferente. E aí Ele vai apresentar para nós um processo de como nós vivemos uma transformação. Primeiro desafio que você vai ter ao viver uma transformação. Primeiro princípio: eu preciso, para resistir a meu ídolo, eu preciso vivenciar, por favor, ali complete no seu esboço, o desconfortável processo. Duas palavras-chave ali: desconfortável processo da transformação e do abandono das lealdades tóxicas. Eu escolhi estas palavras porque elas falam muito primeiramente ao meu coração, e eu quero partilhá-las. Por que eu vejo nesse texto? Toda mudança de comportamento, ela exige, e o passo que você viverá será um desconforto. E toda mudança de processo, de comportamento, de vida, ela não é um ato. A conversão foi um ato, ou nascer de novo foi um ato. Mas na verdade, a conversão, que é a mudança de vida, ou seja, convergir, eu estou indo nesta direção, eu vou convergir, eu vou dar a meia volta. Este processo, eu estou indo numa direção errada. Eu tenho comportamento, pensamentos, sentimentos que eu não desejo mais, que eu já entendi que eles me fazem mal. Como vou mudar isto? Isto não é um ato, não vai acontecer de um dia para a noite, será um processo de mudança. E neste processo, a primeira coisa que você vai enfrentar é o desconforto. Eu costumo dizer para as pessoas que eu atendo: antes de melhorar, vai piorar. Vai piorar, né? Não sei se você já fez alguma mudança na sua casa. Já mudou de casa alguma vez? Talvez você pense assim: só de pensar em mudar, pastor, já não quero mais, né? Porque é muita coisa que você vai mexer. E aí você vai enfrentar lealdades. O que são lealdades? Lealdades são aquelas coisas que você tem apego e te trazem uma sensação, e que você acredita que se você abrir mão delas, você vai perder a sensação. Eu lembro muito bem uma vez, né? É interessante a gente lidar com as pessoas de terceira idade. Acho ótimo, gosto demais. Mas as pessoas de terceira idade, elas não têm coisas pelas coisas. Elas têm as coisas pelo seu significado. Então, se você mexer num lençol de cama, e você diz: aquele lençol tão manchado, mãe, que coisa horrorosa, vamos jogar fora. Ela fala: não, não joga fora, porque isso foi a comadre que me deu em 1800, né? Vou falar assim, em 1970 alguma coisa, e foi então, e aí ela vai lembrar de uma emoção e de uma sensação. Ou às vezes ela tem uma geladeira que já não serve, está lá há mais de 30 anos. Você fala assim: mãe, eu comprei uma geladeira nova, joga fora aquela. Ela fala assim: não, esse foi presente do meu pai, né? E aí vai contar uma história, e se você tirar aquilo, você vai ter um problema com a dona senhora ali, que não quer. Será que ela está falando de geladeira? Não. Está falando de um lençol? Está falando de uns cristais que não estão incompletos? Não. Ela está falando de lealdades emocionais. Na nossa vida, nós temos comportamentos que talvez você não percebe, mas muitas vezes você fez alianças. Você tem lealdades profundas na sua vida. Mexer com um comportamento significa você ter que rever relações de lealdades, e para a transformação disto, você vai viver um desconforto, que você vai ter a sensação de que você não está seguro, e a sua tendência é: eu vou voltar correndo para o meu ídolo, porque senão
eu não vou me sentir seguro. A Eliane pregou exatamente sobre isso em relação a Raquel. Por que Raquel levou os ídolos? Porque ela queria garantia de segurança financeira. Por isso que o texto vai dizer assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Aqui ele está usando uma metáfora, uma roupa velha, uma roupa que não dá mais, uma vestimenta que não está legal, não cheira bem. E ele vai dizer: tem uma nova para você, mas esta nova você vai desfrutar quando você se despojar desta roupa. É isto que significa. E este é um processo que nós chamamos de santificação. Complete ali: santificação é o vagaroso processo de mudança, pelo qual Deus transforma corações de volta à sua imagem. Quando você nasce de novo, você vai viver um processo de conversão. Você vai ter que tirar os seus ídolos. Ao tirar os seus ídolos, você vai viver um desconforto. Você vai ter que lidar com crises de lealdade. E ali, isto é lento. E a este processo nós chamamos de santidade. Quero ler uma frase para você de Jerry. Diz assim: ainda que a santidade seja uma ideia bíblica, o conceito de santidade pode parecer um pouco arcaico para a presente geração. Para algumas mentes, a palavra santidade traz imagens de cabelos não cortados, saias longas e meias pretas. Para outras, a ideia está associada com uma atitude repugnante, mais santo do que você. A palavra santo ocorre em várias formas, mais de 600 vezes na Bíblia. Deus espera de você santidade. Embora o processo que Deus usa para transformar-nos sejam peculiares a cada um de nós, o processo geralmente é o mesmo. Qual é este processo? Desapegar é um processo que começa na mente e requer angústia e fé. É um processo que vai começar na sua mente. Então são 3 processos que você vai perceber. Primeiro, você precisa despojar dos seus pensamentos. Depois você precisa vestir novos pensamentos. E depois você precisa treinar estes pensamentos. Sobre isto que nas próximas pregações nós vamos falar. Santidade não é libertar-se da tentação, mas ter o poder para vencer a tentação. Santidade não é a incapacidade de pecar, mas a habilidade de não pecar, de escolher não pecar. Você não vai escolher se você vai ter de novo a vontade de pecar, porque a sua mente não sofreu um reset quando você entregou a sua vida a Jesus. Jesus cancelou a dívida que você tinha, mas as suas memórias não foram resetadas. Elas estão muito presentes. Você lembra tudo. Você lembra a sensação do pecado. As suas memórias precisam ser ressignificadas pelo conhecimento da palavra, dar um novo sentido às coisas que você viveu. E isto é um processo, e a Bíblia chama isso de santificação. Por isso, existe uma série de boas proteções contra a tentação. Mas a mais certa é a covardia. Complete ali. Quanto mais covarde você for na tentação, ou seja, quanto mais você fugir do que te faz cair, mais vitorioso você vai ser.
A Bolívia tem uma estrada muito famosa, você já deve ter visto naqueles programas de estradas perigosas, considerada a estrada mais perigosa do mundo. É uma estrada que passa pela Cordilheira dos Andes. Você tem de um lado precipício, e é precipício mesmo, e do outro lado precipício, e só passa geralmente um caminhão. E tem lugares específicos para fazer ultrapassagem. É assustador aquilo. Um empresário do ramo de cargas estava fazendo entrevistas para motoristas profissionais. E a pergunta era: a quanto tempo, a que distância do precipício você pode andar com segurança? Obviamente, os homens que queriam ser contratados colocavam e diziam: não, a 5, a 10, a 15. E cada um colocava seu currículo, as suas habilidades para dirigir. Mas teve um deles que diz assim: eu ficaria o mais longe possível. E esse foi contratado. Porque a questão não é a habilidade. Tem crentes ou pessoas que não às vezes encaram o pecado, mas gostam de andar no limiar, no limite do precipício. Gostam de conversar com as tentações. E a Bíblia diz: foge da tentação. A covardia é a melhor estratégia para viver a santidade. Mantenha-se longe da oportunidade e Deus o manterá longe do pecado. Benjamin Franklin: mantenha-se longe da oportunidade e Deus o manterá longe do pecado. Então, o primeiro princípio é saber que você vai enfrentar um processo, e este processo é lento, desconfortável e confrontará as suas lealdades, as suas memórias, aquelas sensações de você se sentir seguro, que vem naquelas expressões: eu preciso tanto disso para me sentir bem. Segundo aspecto, para você resistir ao seu ídolo: devo montar uma guarda contra os meus próprios desejos e inclinações. Devo montar uma guarda contra meus próprios desejos e inclinações. Eu devo vigiar o quê? Os meus desejos e a inclinação do meu coração. É verdade, o que mais você percebe do seu coração não são os seus pensamentos. Muitas vezes eles passam tão desapercebidos da sua razão, da sua consciência, da sua capacidade, dessa parte frontal onde está a razão. Geralmente você vai perceber as emoções. E nestas emoções você vai perceber a inclinação do seu coração. Ele muda de inclinação. Eu falo isto sobre qualquer área que você luta. Por exemplo, toda pessoa que luta com a depressão, eu ensino, nós aprendemos a reconhecer quando ela está inclinando-se à depressão. Homens que lutam com a pornografia, nós aprendemos juntos a perceber quando o nosso coração está se inclinando. Porque o olhar do homem que luta pela pornografia muda durante aquele dia. Ele já não vê mais as mulheres do mesmo jeito. E tem um amigo que diz assim: eu não sou tão exigente que eu olho qualquer coisa. É a luta. Você percebe? Então, quando você percebe a inclinação do seu coração, você precisa montar uma guarda e correr as redes de proteção espiritual da sua vida. Como assim? Não importa quais são os ídolos, as tentações, você já caiu, você já sabe como é terrível a sensação do fracasso espiritual. Agora, você precisa perceber que a Bíblia te convida, além de você se despir dessa maneira antiga de viver, agora, versículo 23 diz: renovai ou a serem renovados no modo de pensar. Ele vai dizer: não se concentre nas emoções. As emoções te ajudam a perceber que você está em perigo. As emoções e os sentimentos dizem: você não está bem.
As emoções vão funcionar como as luzes de um carro, quando está acabando o combustível, ela começa a piscar e ela diz: você precisa abastecer, você precisa fugir de você mesmo, você deve montar uma guarda. A isto nós chamamos de tentação. Tentação, irmãos, não é pecado, é um chamado para a batalha. Vou repetir de novo: tentação não é pecado, é um chamado para a batalha, mudar a sua postura. Qual é o problema? É que nós pedimos ajuda não quando somos tentados, nós pedimos ajuda geralmente quando nós caímos. E a Bíblia está dizendo: não, peça ajuda enquanto você estiver no campo de batalha, antes dela acontecer. Minhas tentações têm sido meu mestrado em divindade, disse Martin Luther King. Me ensinam sobre Deus mais do que qualquer aula de teologia. E existe um preço para ser um homem santo de Deus. Você tem que resistir às correntes, porque a maré vem contra. Você precisa resistir. Por isto, o método divino de mudanças, de transformação, de resistir aos seus ídolos, requer aspectos negativos, ou seja, complete ali negativos, ou seja, despir-se, e positivos, renovar-se e revestir-se. Renovar o espírito da minha mente, renovar os meus pensamentos. Eu não vou mudar o processo da minha vida se eu me concentrar nos meus sentimentos. Eu não vou conseguir perdoar alguém esperando sentir vontade para perdoar. Não vou. Como assim, pastor? Na verdade, eu estou ressentido. O que é ressentido? Eu estou sentindo novamente, e todas as vezes que eu penso naquela pessoa, o mal que ela me causou naquele dia. Eu gosto de usar da expressão: imaginemos que, eu vou usar você hoje, Kelly, tá? Peço licença. Imaginemos que a Kelly me deve R$70. E ela não me pagou R$70. E teve um dia que eu precisava comprar leite para as crianças. A primeira coisa que eu lembrei foi do quê? A Kelly me deve R$70. E eu fiquei magoado. E eu começo a chamá-la dos piores nomes possíveis. E eu digo que ela é horrorosa. E aí, quando eu olho para Kelly, o que eu olho? R$70. Eu não consigo ver nela outra coisa. Se ela ficar cantando, abençoando, cuidando das crianças, ensinando, nem lembra. Mas quando eu olho para ela, eu falo R$70. E eu alimento na minha mente, todas as vezes que eu olho para ela, eu volto a sentir exatamente a mesma coisa que eu senti quando aquela ferida foi causada. Isso eu chamo de ressentimento. Por isso que é voltar a sentir de novo. Mas o que alimenta isto é um ídolo do meu coração. Por quê? Porque eu tenho um ídolo de que eu acredito que todas as pessoas devem agir corretamente. Porque eu entendo que todo mundo deve ser correto. Que não for correto, não merece a minha confiança. Então eu mantenho o desejo de que todo mundo seja certo como um grande ídolo do meu coração. Aí eu olho para ela e eu não consigo perdoar. Não consigo amar. E aí o pastor prega sobre perdão. Eu saio para casa e eu digo que eu sou horroroso. Sou terrível. Aí eu falo: Deus, me ajuda a amar a Kelly. Me ajuda a olhar, a sentir algo diferente pela Kelly, sem ser olhar a ela R$70. Não vai acontecer. Porque eu estou focado nos meus sentimentos.
Mas como, pastor, eu vou conseguir lidar com esse negócio? Eu preciso enxergar a Kelly e ter uma nova perspectiva de quem ela é. Se eu não combater os meus pensamentos de que ela é, além de R$ 70, eu nunca vou conseguir sentir outra coisa por ela. Eu vou continuar olhando para Kelly e dizer, não gosto de você. Deu para entender? É isto que acontece na nossa batalha. Por isso que a Bíblia vai dizer, você tem que se despojar, sim, de uma maneira de você viver. Fernando, você não pode mais ser amargurado, e você não pode esperar das pessoas isso. Você precisa aprender a amar. E eu falo, Deus, eu sei, mas eu não consigo. Aí como Deus faz isso? Ele precisa renovar o espírito da minha mente. Então eu precisarei combater o pecado antes que ele apareça. Ou seja, ficar mais alerta à origem e ao processo da tentação. Vai me ajudar a despir-me ou a me despir de hábitos idólatras. Complete ali. A me despir de hábitos idólatras. Que nós falamos do comportamento. Por quê? Porque, na verdade, as minhas emoções são importantes, porque elas vão me fazer perceber que algo não está bem. Mas o alvo não são as minhas emoções e sentimentos e sensações. O alvo são os meus pensamentos. Eu preciso atacá-los. O mestre puritano foi procurado uma vez por uma mulher que fora grandemente tentada. Questionando-a sobre sua maneira de viver, ele descobriu que ela tinha pouco o que fazer. Este mestre disse, este é o segredo de você estar sendo tentada. Irmã, se você está ocupada, Satanás pode tentá-la, mas dificilmente ele a sobrepujará e logo desistirá de tentá-la. Cristãos preguiçosos não são tão tentados pelo diabo quanto o diabo é tentado por eles a tentá-lo. Deu para entender? O não fazer nada é uma oportunidade maravilhosa que o diabo pede para tentar. É como disse um amigo uma vez para mim, Fernando, estou tão mal que o diabo não precisa me tentar, eu mesmo me tento sozinho. É a mente, o pensamento. Não há mal que não ofereça incentivos. Os vícios me tentam pelas recompensas que eles me oferecem. Todo pecado acontece por causa das recompensas que este pecado traz na minha vida. Por exemplo, não perdoar a Kelly. Que benefício me traz? Qual é o meu ídolo? Sabe qual benefício me traz? É que eu digo para mim mesmo, eu fiz uma aliança comigo mesmo, que eu não aceito injustiça. Eu a coloquei no lugar de justiça. E eu vou dizer, perdoar a Kelly é ser injusto. Portanto, eu não vou perdoá-la, porque ela não me pediu perdão, porque ela não reconheceu que está errada, portanto, ela não merece meu perdão. E eu estou usando um padrão. Por quê? Porque o meu ídolo tem a ver comigo mesmo, é a minha razão. Eu estou certo. E eu não posso abrir mão disso. Quando eu estou certo, eu não mudo. Já ouviu gente dizer assim? Eu estou certo. Não sou eu que tenho que mudar. E aí quando ele vai entender, biblicamente, que perdão significa você pagar a dívida de uma outra pessoa, por isso que é perdão, que não é justiça, é graça, ou seja, todo ato de perdão significa eu assumo a dívida, uma conta que não era minha, eu assumo como minha. Aí você fala, ai pastor, que doloroso isso. Eu falei assim, pois é, por isso que chama-se perdão.
E por que eu vou fazer isso? Porque Ele, na cruz do Calvário, fez isto por você. Assumiu a sua dívida. Por isto você percebe que há muitas recompensas numa maneira distorcida de viver. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Ou seja, Jesus está dizendo que as pessoas não vêm até Ele, não vêm à luz, porque elas não querem abandonar os seus pecados, os ganhos que os pecados trazem sobre a sua vida. Estes ganhos podem ser financeiros, estes ganhos podem ser emocionais, estes ganhos, mas sempre tem ganho, porque lidar com a santidade significa você quebrar fontes de prazer, muitas vezes que escravizam uma pessoa. Por isso que nós pecamos. Nós não pecamos porque a tentação foi enorme, nós pecamos porque nós gostamos do pecado. Nós pecamos porque nós temos prazer no pecado. Nós pecamos e nós lutamos com comportamentos ruins porque nós acreditamos que sem Ele nós não conseguiremos viver bem. Esta é a razão dos nossos pecados. Muitos não querem assumir o compromisso do batismo porque eles sabem que existem coisas que são incoerentes com a vida cristã. Aí eles ficam procrastinando o batismo. Muitos não querem entregar a sua vida, mesmo sabendo que a palavra é verdade, mesmo sabendo que Deus está tocando, mesmo frequentando a igreja há anos, elas não querem se comprometer, porque elas sabem que terão que abandonar comportamentos ruins. Porque elas preferem ficar com os seus ídolos, preferem adorar as suas vontades e os seus prazeres. Porque seguir Jesus implica uma entrega total. E isto é extremamente desconfortável. Jesus chamou isto do caminho da cruz. Aquele que não tomar a sua cruz não é digno de ser o meu discípulo. Este é o julgamento. Perdão, já li isto, né? Que nenhum homem imagine que seja santo porque não é tentado. Pois os mais santos e elevados na vida sofrem as piores tentações. Quanto mais alta for a colina, mais forte será o vento que sopra nela. Assim, quanto mais elevada a vida, mais forte a tentação do inimigo. As tentações não colocam nada em você que já não esteja lá. Sucumbimos às tentações de Satanás por causa das cobiças ou dos desejos que já vivem em nossos corações. Um homem que peca pela ira, não pecou pela ira porque de repente um camarada folgado veio e o fechou. Não. Um homem não pecou pela ira porque de repente a sua esposa foi grosseira com ele. Não. Um homem não peca pela ira porque de repente algum camarada falou alguma coisa que ele não gostou. Não. Ele pecou pela ira porque primeiro está dentro dele e porque na sua história familiar ou de vida, ele aprendeu a responder a toda frustração com ira. Ele acredita que é a única maneira de responder a um sentimento de frustração e de injustiça. Porque eu creio que eu preciso resolver. E ela fez alianças, dizendo: eu nunca vou engolir sapo. Eu nunca vou deixar isto passar. E ele entende que esta declaração é verdade, portanto é justificável a reação explosiva de ira. Mentira!
porque existem maneiras diferentes de lidar com uma injustiça, com um problema assim, que necessariamente significa deixar para lá. E aí, você é confrontado com o seu ídolo. Mas por que eu me iro? Porque a ira está dentro de você. O desejo está dentro de você. Você vê o mundo de uma perspectiva tão dura, tão correta, você anseia tanto as coisas corretas, que na verdade o mais duro de todos os outros é com você mesmo, porque você também percebe que você erra, portanto você também é duro com você, aí você se despreza, e como você entra numa relação de desprezo, aí você começa na autocomiseração, e a autocomiseração é, eu sou uma pessoa ruim, portanto eu preciso lidar, deixa eu encher a cara, porque aí eu me sinto melhor. Aí vem todos os vícios possíveis e havidos. Mas o problema é, a Bíblia vai dizer, cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O texto vai dizer que o pecado acontece por causa de um desejo que existe dentro de mim. E a solução é que este desejo precisa ser substituído. E este desejo só vai ser substituído quando os meus pensamentos forem substituídos. Mas até lá você vai entrar num campo de batalha. Qual? Porque Satanás usa duas armas poderosas para derrotar você: o medo e o prazer. Ele usa o medo para sugerir que a obediência a Deus resultará na perda de algo que cremos que precisamos deste algo para ser feliz. Ou seja, Deus não será suficiente, você precisa garantir. O medo de que você vai sentir falta, você não vai conseguir. E o prazer nos apresenta a ideia de que obedecer a Deus, nós não vamos viver uma vida de alegria. A desobediência não, aliás, a desobediência não nos trará infelicidade. A gente vê muito isso, por exemplo, em pessoas que dizem, eu já ouvi várias vezes, pastor, eu nunca imaginei que um churrasco poderia ser divertido se não tivesse cerveja. Ou pessoas dizendo, pastor, eu não imaginaria o meu sábado que poderia ser maravilhoso e lindo se eu tivesse sábado à noite em casa. Ou outras pessoas dizendo tantas outras expressões. Então, como funciona a tentação? Quero mostrar para você um quadro, por favor, aqui a seguir, para você entender esta figura. Jane, este quadro está copiado do livro. Jane é uma personagem que ficou magoada por causa da crítica de uma amiga. E ela descobriu, na verdade, que o seu ídolo era a aprovação. Então, como funciona o medo? O medo sussurra, você não pode ser feliz sem a aprovação. Aí você pode colocar Jane, da esposa, do pastor, do amigo, quem você queira. Você nunca será boa o suficiente para agradar ela. Quantas vezes eu vejo relações paternais assim? O filho magoado com a mãe, onde ele tenta fazer tudo para receber o elogio desta mãe. E nunca vem o elogio. E ele entende que ele tem que ser um bom filho para merecer o elogio da mãe. E ele nunca percebe, na verdade, que o problema nunca foi ele, sempre foi a mãe. Porque ela tem uma amargura no coração e não consegue receber afeto. Então, quando este homem ou esta mulher se liberta de querer ser aprovado pela mãe e tira este ídolo e entende que ela já é aprovado, ela está livre e pode amar uma mãe, porque independe se ela aprova ou não, porque ela não carrega mais este ídolo. Mas o medo é uma arma poderosa de Satanás. O prazer, Satanás sussurra a aprovação de Jane, a deixará muito feliz, ou seja, você precisa muito da aprovação da tua mãe.
Você precisa muito do elogio do teu pai. Você precisa muito das palavras da esposa. Você precisa muito do diálogo do marido. Você precisa muito do trabalho. E aí você entra. A ideia é, ela está impedindo que você tenha este prazer. E ali Satanás começa. Ele começa a gerar uma disfunção por meio dos pensamentos e dos ídolos. O mau desejo domina a aprovação e o amor do meu pai, da minha mãe, da minha amiga. Aqui está da Jane. Ela me leva a reações pecaminosas e eu justifico que eu estou dizendo: eu gritei, eu errei, eu ofendi, eu estou magoado, eu bebi por conta daquilo que esta pessoa fez. E Deus vai dizer: mentira. Você fez isso porque o pecado está dentro de você e não fora. Aí você diz: ai Jesus, pastor, poderia ter ficado sem essa. Eu também, irmão, estamos juntos. Por quê? Aí você começa a ter que lidar com os seus pensamentos sabotadores da tentação. O que a gente usa geralmente? Vou colocar 10 deles. Primeiro, olha, aquela tentação, aquela situação foi tão forte que eu não pude me aguentar. Né? Eu não tenho sangue de barata, é o que eu mais escuto. Eu sou diferente. Ninguém enfrenta as minhas tentações. Geralmente vem acompanhado de uma história de muito sofrimento, para que a gente sinta autocomiseração. E aí o pessoal não gosta do terapeuta, que a gente confronta e a pessoa fica brava com a gente. Por isso que eu falo, antes de melhorar, piora. E eu costumo dizer, você não vai gostar de mim muitas vezes, mas se você for corajosa, volta. Porque Deus quer tratar você. E de família, esta aqui é clássica, eu tenho sangue italiano. Eu tenho sangue espanhol. E eu falo, você tem o sangue de Jesus, para de dar desculpa. Mas me faz agir assim. Eu tenho, é de família. Outros dizem, eu sempre fiz isso. É tarde demais para parar. Mentira. Você pode parar pelo poder do Espírito Santo de Deus. A mais clássica, o diabo me fez pecar. O diabo tem a conta de tanta coisa que a gente faz e coloca na culpa dele. Eu não me preocupo com as tentações. Sou forte o bastante. Ih, esse já foi. Não é minha culpa. Fui tentado mais do que pude suportar. Você está chamando Deus de mentiroso, porque Ele diz que nenhuma tentação é além daquilo que nós podemos suportar. Já era. Orei a respeito da tentação, mas não pude parar. E tem gente que coloca até em Deus. Deus, eu pedi para o Senhor me evitar. Mas você pediu e foi encontrar a tentação na esquina? Mentira, você gosta do pecado. É culpa de Deus. Ele sabia que eu era fraco demais. E por que Ele não evitou a tentação? Coloca na conta de Deus. Você caça a tentação. Você busca a tentação. Você diz que foge com os lábios, mas fica guardando lá na próxima esquina de rua. Sem essa, ninguém é perfeito. Ou errar é humano. É hora de nós cristãos encararmos nosso dever de santidade. Muito frequentemente dizemos que somos derrotados por este ou aquele pecado. Nós não somos derrotados, irmãos. Somos simplesmente desobedientes. Vou ler de novo. Nós não somos derrotados. Somos simplesmente desobedientes. Terceiro lugar, preciso me revestir de uma prática de oração deliberada para vencer meus desejos e medos. Eu preciso ter uma vida de oração. Na oração, eu vou abrir e eu vou colocar todos esses desejos, esses sentimentos
que podem chamar de frustrações, de raiva, de ira, de medo, de alegria, e diante da oração, você vai apresentar e intencionalmente, não espere sentir vontade para orar, ore para sentir vontade, não espere ter um clima favorável, ore para que esse clima seja favorável, ore com vontade, sem vontade, ore de manhã, de tarde, de noite, ore intencionalmente. Jesus disse isto para para Pedro, chamado de Simão também, em Lucas 22, 31, 32. Leiam comigo, por favor, juntos. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Novamente, Jesus agora fala para todos os discípulos: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez ele nos deu o exemplo, para orar. Satanás o atacará nas áreas da sua idolatria. Satanás o atacará nas áreas da sua idolatria. Ele observará suas palavras e ações e saberá o que você anseia mais do que santidade. Ele saberá o que você teme. Ou seja, aquelas mesmas áreas que o inimigo sempre encontrou vitória contra você, serão as mesmas áreas que você irá enfrentar. E você precisará se blindar, se proteger e esperar por tentações, porque elas virão, mas você precisa ser aprovado. A única maneira de ter sucesso contra os ardis do diabo é estarmos alertas e dedicar-nos à oração e à palavra. Complete palavra, mesmo que não esteja ali. Dedicar-nos à oração e à palavra. A autora do livro, a irmã Elise, ela disse assim: ele, ou seja, Satanás, o assustará com o pensamento de que você jamais será feliz sem aquele desejo que tanto anseia. Ele o enganará com as imaginações dos prazeres que poderia ter caso se entregasse ao pecado só desta vez. Aí você cai em pecado, a não ser que esteja antecipadamente armado com oração e vigilância diligente. Antes do pecado acontecer, ele supervaloriza a sensação do prazer do pecado. E depois que o pecado acontece, ele potencializa a sua culpa, dizendo: Deus jamais vai ouvir você de novo. Esta é a estratégia de Satanás. Ao lutar com os ídolos do meu coração, posso estar seguro de que o Senhor não se esquecerá de mim, mas me protegerá e socorrerá no momento oportuno. Não se esquecerá, Ele estará. Olha o que diz Pedro: o Senhor sabe como libertar os justos da tentação. Finalizando, em quarto lugar, e aqui eu vou passar bem rapidinho, porque o pastor Eliezer, logo no domingo à noite, vai aprofundar mais exatamente este tema. Tudo o que eu fizer deve ser motivado pelo desejo sincero de agradar a Deus. O que vai me proteger? Que na minha mente e no meu coração tem que estar blindado, ensopado do desejo sincero de agradar a Deus. É isto que vai dizer: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Você tem que substituir o desejo. Não adianta apenas não pensar, você tem que pensar em outra coisa. Não adianta apenas você achar que você não vai sentir, você tem que ter outros sentimentos. Não adianta apenas você dizer, não faço mais, você tem que fazer outras coisas que substituam.
porque senão você não viverá a transformação. Você tem que lidar com os seus ídolos. A tentação de Judas, e ele caiu porque ele amava o dinheiro, ele caiu pelo fracasso do amor ao dinheiro. Enquanto Pedro, ele queria tanto a aprovação das pessoas e evitar a rejeição, que ele negou Jesus. Davi quis satisfazer tanto o seu desejo sexual, que ele foi capaz de fazer coisas absurdas. Uma razão pela qual o pecado floresce é porque é tratado como se fosse um creme leve e não como uma cascavel. Nós temos que tratar o pecado seriamente. Ele destrói você, destrói seu relacionamento, destrói a sua família. Não trate câncer com band-aid, trate pecado como uma cascavel. Jesus triunfou porque não desejava qualquer coisa que o mundo pudesse oferecer, nem riquezas, nem fama, nem poder. Ele sabia que a felicidade só se encontra num sorriso de aprovação do Pai. Complete, por favor. Num sorriso de aprovação do Pai. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Portanto, como você pode enfrentar os seus medos? Apresento para você mais um esquema que está lá no livro. Meu desejo. Se meu desejo é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre, meus medos, não mais os ataques de Satanás, não me alcançarão. Meu prazer será ele e eu vou caminhar em obediência. Quero terminar perguntando para você: como posso me conscientizar melhor dos meus desejos que me derrubam, que me destroem? Responda, por favor, por um instante. O que eu quero mais do que a aprovação de Deus? O que eu tenho medo? O que eu temo mais do que desejo refletir Deus e crescer em santidade? Que prazer eu quero tanto que eu estaria disposto a pecar para obter esse prazer? Provavelmente isso é um ídolo. O que tenho tanto medo de perder, que não me importo com o pecado, desde que consiga conservar comigo? O que você diria que não suportaria? Talvez esta relação seja uma relação com o ídolo. E muitas vezes você percebe que Satanás encontra lugar para destruir esta situação. Deus quer ser o Senhor da sua vida. Quero convidar você, por favor, fechar os seus olhos por um instante. Hoje você ouviu quanta coisa há na sua alma. Quantos ídolos você pode ter identificado? Quantas desculpas nós damos, quantas coisas nós mesmos nos sabotamos. O maravilhoso é saber que Deus não pede para que você viva essa mudança sozinho. Ele diz: eu estou com você, por isso que graça eu te dou. Eu digo para você: seja santo, mas eu vou dar essa santidade para você, se você permitir. Aí você vai dizer: mas como, pastor? O apóstolo Paulo diz: primeiro você tem que se despir dos pensamentos, da maneira de viver. Primeiro você vai ter que entrar em contato com um desconforto. Você vai ter que ser honesto com as suas inclinações. Você vai ter que admitir e dizer: Senhor, eu peco porque na verdade o pecado está dentro de mim. Eu sempre gostei e eu não consigo, eu me engano. E aí você vai ter que vivenciar um processo de busca em oração, em clamor. De outra maneira você não vai conseguir, porque Jesus já disse isso. Vigia e ore. Por isso nós
dizemos nesta campanha, às vezes você pode estar errando no simples, no básico, que é orar e ler a palavra. E de repente você quer e traz ideias que não são reais, como, o anjo venha, Deus alguma coisa faz acontecer, que saia isso. Deus não age assim. Ele diz para você, você tem que viver o processo lento e desconfortável da transformação. E aí você precisa dizer, Jesus, eu tenho desejado tantas outras coisas mais do que o Senhor. Talvez você vai dizer, o meu prazer, Senhor, não tem sido o Senhor. O meu prazer, eu tenho colocado na provação, no meu casamento. Meu prazer tem estado na profissão, no ter o dinheiro, em estar seguro financeiramente, na faculdade, na pornografia, na justiça, no desejo de ter razão, no amor dos meus pais, num casamento idealizado. E aí o Senhor vai te dizer, eu quero ser seu único prazer. E quando eu for, eu vou curar e eu vou organizar a sua vida. E aí Ele vai te convidar a dizer, entrega esses ídolos, entrega tudo isso, rende tudo isso. Amado Deus, aqui nós estamos como igreja. O Senhor nos conhece tão bem, o Senhor sabe tudo aquilo que os meus irmãos estão vivendo. E o Senhor sabe que tudo que eu falei hoje, Senhor, eu falei para mim mesmo, mais do que para a minha igreja. Eu sou honesto, Senhor, em dizer que eu estou vivendo esse processo em tantas áreas e eu sei o quanto é difícil, mas obrigado porque o Senhor é este Deus que nos capacita. Faz isto com meus irmãos, Pai. Eu sei que muitos deles estão travando verdadeiras batalhas espirituais. Eu sei que neste momento muitas vezes o inimigo tem se apresentado nas áreas que eles lutam, em coisas que em outros momentos da sua vida eles já foram profundamente machucados, magoados, derrotados. Eles estão enfrentando os seus gigantes. Venha, Senhor, socorre-nos, como diz a Tua palavra. Precisamos de graça e misericórdia no momento oportuno, diz a Tua palavra, que nós podemos aproximar-nos com confiança, porque nós vamos receber graça e misericórdia para suportarmos o dia da tentação. Onde os meus irmãos estiverem, aqueles que não estão aqui, entre na casa deles, no trabalho deles, no casamento deles, na família deles, na vida financeira deles, em nome de Jesus. Socorre-nos, ó Pai. E se alguém aqui nesta noite ainda não tornou Jesus o seu Senhor e o seu Salvador, e quer dizer, Jesus, eu estou ouvindo que eu não tenho Deus, que eu criei Deus na mente, mas ainda não assumi um compromisso. Então hoje eu quero assumir um compromisso com Jesus. E você vai orar ali mesmo dizendo, Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu preciso do Teu perdão, entrego a minha vida a Ti. Vem, Jesus, fazer morada em mim por meio do Espírito Santo. Me recebe como Teu filho, lava-me dos meus pecados, limpa-me, transforma minha mente, as minhas emoções, as minhas ações. Eu entrego as minhas escolhas à Tua vontade. Eu quero nascer de novo. Batiza-me com o Teu Espírito, porque eu quero desfrutar de uma vida abundante. Alguém está orando pela primeira vez assim? Levante uma das suas mãos. Se você orou pela primeira vez assim, entregando a sua vida. Alguém orou pela primeira vez? Quero orar por você. Todos estão com o seu rosto inclinado, mas eu quero perguntar para você, alguém orou pela primeira vez assim? Levante uma das suas mãos, se você fez esta oração sinceramente. Há alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas alguém orou pela primeira vez assim hoje? Há mais alguém? Obrigado, Jesus, por este casal que juntos, Senhor,
tomam uma decisão ao lado de Jesus, que juntos se entregam a experimentar uma vida de transformação. Recebe nos teus braços, acolhe-os, ó Pai, batiza-os com o Espírito Santo, ensina-os no caminho que eles devem andar, realiza um milagre de transformação sobre sua vida e sobre sua família. Como igreja nós o abençoamos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados.